Meus irmãos, hoje é um dia muito alegre, que além de podermos no dia do Senhor cultuar o nosso Deus, nós temos oportunidade também de receber na igreja do Senhor membros ainda que pequeninos. Hoje teremos o batismo de duas crianças. Eu vou convidar os presbíteros para estarem aqui à frente, os pastores da igreja, e eu vou convidar duas famílias da nossa igreja, Eric, Pamela e a sua família, Diácono Leopoldo, Débora e o Daniel. O Eric, eu falei família porque está grande, não dá para falar o nome de todo mundo agora não. Breninho, Tito, Eric e Pamela. E a Maia. Alegria ter todos aqui nessa noite. Dois bebês pelos quais oramos durante todo esse tempo, não é isso? E que nasceram com saúde, para a glória do Senhor, para o crescimento da igreja. Uma vez eu falei a respeito disso num sermão, de que a igreja cresce por meio dos filhos. E um pastor presbiteriano, infelizmente foi um pastor presbiteriano, se fosse de outra igreja eu relevava, mas foi um presbiteriano, falou assim: não, a igreja não cresce por meio de filhos, a igreja cresce por meio daqueles que são nascidos pelo Espírito Santo. E eu fiquei muito triste, porque como pastor presbiteriano, ele não considera a nossa doutrina do pacto, de que Deus é o Deus da família. E se a gente levar as últimas consequências, aquilo que ele diz, nós nunca poderíamos celebrar o crescimento da igreja, nem quando adultos são batizados. Quantos adultos foram batizados e não estão mais na igreja? Nós teríamos que receber um relatório celestial, para ver se quem está sendo batizado é crente mesmo de verdade, e vai perseverar. De outra forma, a gente não poderia celebrar o crescimento da igreja. Mas nós celebramos porque cremos que o pacto de Deus desde o início é com a família. Celebramos porque vemos no Antigo Testamento que o Senhor Deus tem chamado as famílias e mandado que as famílias recebam o sinal do pacto. O sinal do pacto no Antigo Testamento era a circuncisão. Abraão recebeu o sinal da circuncisão e Deus mandou aplicá-los aos seus filhos. O primeiro filho de Abraão sequer era um filho escolhido por Deus, era aquele que tinha sido rejeitado pelo Senhor, Ismael. Mas Ismael foi circuncidado por estar na comunidade do pacto e por estar debaixo da autoridade de Abraão. Um dia ele fez a sua escolha. Como todos os filhos de judeus que um dia foram circuncidados, tiveram que se posicionar dizendo: nós queremos o Deus dos nossos pais. Portanto, a circuncisão no Antigo Testamento era um sinal de fé. Todo mundo que convertia ao Deus de Israel precisava ser circuncidado, mas era um sinal também de pertencimento à aliança. Quando um pai de família era cria, os seus filhos, os seus escravos, todos eles eram circuncidados. O outro sinal era da Páscoa. Deus salva um povo, e todos os anos esse povo precisa lembrar da redenção, precisa lembrar que foi tirado com mão forte do Egito, então matava-se o cordeiro e todos comiam da carne do cordeiro. O texto de Êxodo vai dizer que se houvesse um estrangeiro dentro da casa visitando e quisesse participar da refeição pascal, hoje nós participamos pela manhã da nossa refeição pascal, certo? A mesa do Senhor. Se tivesse alguém de fora que quisesse participar, antes precisava ser circuncidado, porque a Páscoa é para quem é membro do povo do pacto. O pacto continua no Novo Testamento, os sinais são mudados. A Páscoa dá lugar à mesa do Senhor. Todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos celebrando Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Mas a mesa do Senhor é para aqueles que são parte do povo de Deus, para aqueles que creram em Jesus Cristo e que receberam o sinal
da aliança no Novo Testamento, que é o batismo, em vez da circuncisão. E se não há nenhuma ordem no Novo Testamento para que se pare de receber os filhos na comunidade do pacto, significa que eles continuam fazendo parte do pacto. Apesar do sinal ter sido mudado, não é mais a circuncisão, é o batismo, os filhos continuam fazendo parte da aliança. E é por isso que nós apresentamos crianças, e é por isso que nós batizamos crianças, porque nós cremos naquilo que Deus disse lá em Deuteronômio aos pais: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás por todo o tempo. Pais discipulam os seus filhos, e ensinam os seus filhos a temer ao Senhor. E eu não me canso de falar aqui, uma das coisas que eu mais gosto de ver em crentes reformados é quando você pergunta a alguém assim: quando você se converteu? E a pessoa diz: não sei. Desde que eu me conheço por gente, eu sou crente. Eu oro desde pequeno. Eu louvo a Deus desde pequeno. E essa mensagem precisa ser mais enfatizada, principalmente nas nossas igrejas, porque há muitos filhos de presbiterianos que, ao invés de celebrarem a bênção de terem nascido da família do pacto, de terem sido batizados na infância, de terem sido criados nos caminhos do Senhor e um dia ter reafirmado a sua fé na profissão de fé no devido tempo, acham que eles têm que sair da igreja, ter uma experiência muito doida lá fora para se converter de verdade. Não entenderam o privilégio que tiveram, não entenderam a bênção que tiveram, não entenderam que por ser parte da igreja, dominicalmente, como as nossas crianças fazem aqui, ouvem o profeta da igreja falando. E o profeta da igreja não é o pastor da igreja, nem os presbíteros. O grande profeta é o Senhor Jesus Cristo. E é por meio da palavra dele que há salvação. Eu citei aqui um texto de Atos dos Apóstolos, e eu queria ler aqui um trecho do primeiro sermão de Pedro. Nós lembramos dos 3.000 batizados naquele sermão, certo? Eu citei esse sermão, quando os homens, depois de ouvirem a Pedro e de terem o seu coração confrontado pelo pecado, perguntaram o seguinte no verso 37: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Você tem aqui adultos, certo? Pessoas que conseguem compreender a mensagem e que agora, confrontados pela mensagem, estão perguntando: o que nós fazemos? E a resposta: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E nós lembramos muito dessa parte e esquecemos do que vem em seguida. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para vocês que estão crendo, a promessa é para vossos filhos. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele está num contexto bastante interessante, porque mandaram várias perguntas para Paulo, e Paulo começou a respondê-las. E talvez você se lembre aí de Paulo falando sobre o casamento. Então, uma das perguntas feitas era assim: Paulo, eu converti e minha esposa não converteu, ou minha esposa converteu e eu não converti, eu posso separar da minha esposa? Paulo falou: de jeito nenhum. Se a parte infiel quiser permanecer casada, permaneça casado. Como é que você sabe se você vai ou não salvar a sua mulher ou o seu esposo? Porque o marido incrédulo é santificado pela esposa crente, a esposa incrédula é santificada pelo marido crente. Mas quando ele fala dos filhos, ele não fala que os filhos são santificados, os filhos são santos. Depois você olha lá em Corinto e confira, os filhos são santos. Deus tem promessas para a família, e todas as vezes que nós temos famílias se apresentando diante do Senhor com crianças tão bonitinhas, nós não batizamos porque achamos que elas não têm pecado. Pelo contrário, são pecadoras.
desde o nascimento, inimigas de Deus. Como Davi, nasceram em pecado. Em pecado foram concebidas. Por natureza, são filhas da ira. Não cremos que a água do batismo vai purificá-las? Como nós vimos no sermão dessa noite, só existe um caminho para a salvação. Não é a água do batismo. O caminho para a salvação é Cristo. O Cristo a qual elas serão expostas todos os dias pelos pais, quando eles cumprirem os seus votos que farão já já, de educar os seus filhos no caminho do Senhor, crendo que o Deus que os salvou é poderoso para salvar os seus filhos. E é por isso que nós não simplesmente consagramos os nossos filhos, mas aplicamos neles o sinal da aliança, o sinal do pacto. Fazem parte da igreja. É por isso que as ensinamos a orar, é por isso que as ensinamos a cantar, porque se crêssemos que não fazem parte da igreja, não faria sentido ensiná-las a orar. Deus não ouve oração de não crentes. Não faria sentido ensiná-las a cantar. Deus não aceita o louvor de não crentes. Quando elas se ajuntam à igreja para cantar e para orar, elas então contam com a mediação do Senhor da igreja. E esperamos que em tempo apropriado, elas venham aqui na frente, a Maia, Daniel, e digam: queremos continuar na fé dos nossos pais. Dito isso, para aqueles que não conhecem, eu quero fazer algumas perguntas para os, por favor, um pouquinho mais aqui, ó. Deixa eu explicar outra coisa. Talvez o pessoal não tenha notado ainda, mas eu vou fazer notar hoje. Toda vez que vem família aqui na frente com criança para ser batizado, elas estão nos colos dos pais, dos homens. Já repararam isso? Se não repararam, repare a partir de hoje. Antes do batismo eu falo assim, ó, na hora do batismo, por favor, o pai com o filho na mão. E isso não é um preciosismo, não. Nós cremos que primeiramente os homens aqui, cabeças do lar, estão fazendo promessas, e são eles os primeiros responsáveis, aqueles que vão ser cobrados por Deus pela vida da sua família. É por isso que essa é uma representação daquilo que os maridos precisam ser nos seus lares. São eles que tomam a frente, são eles que respondem diante de Deus, a semelhança de Adão, que pecou depois da mulher, mas foi chamado primeiro. O que foi que você fez, Adão? Ele é o cabeça. As suas esposas são auxiliadoras e são as que estão mais tempo com as crianças. E são as que vão ensinar mais diretamente as crianças. Mas precisam do apoio dos maridos e não só do apoio da direção. Eles precisam instruir os seus lares para que os seus lares sejam fiéis. Então, quando vocês ouvirem as perguntas e responderem, pensem muito bem sobre a resposta, certo? É sim, mas é um sim sabendo no que está falando aqui. Então estão aqui na frente, eu vou falar por ordem de idade, hein? Daniel e Maia. Daniel é quanto tempo mais velho de Maia? 1 mês e pouquinho, né? 1 mês e pouquinho. Daniel e Maia. Daniel, filho do diácono Leopoldo da Débora. A Maia, filha do Eric, da Pâmela, e irmã do Breninho e do Tito. Algumas perguntas para vocês. Vocês prometem que, se Deus for servido conservar a vida dessas crianças até a idade própria, que vocês vão educá-las na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nossa santa religião, como é ensinada nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento? Vocês prometem ainda encaminhá-las pelas santas veredas da cruz, servir vocês mesmos de exemplo de piedade, envidar os esforços necessários para livrá-las das más companhias, de maus exemplos, ensiná-las a Bíblia, trazê-las com vocês à igreja regularmente, ensiná-las a adorar ao Senhor com reverência e a estimar como irmãos os demais membros da igreja?
Vocês prometem orar por elas, orar com elas, dar a elas ou mandar dar a elas instrução e educação para que elas aprendam a ler e possam ler as Escrituras por si mesmas, e prometem criá-las na disciplina e na correção do Senhor. Que Deus os ajude, os sustente, porque essas promessas elas são feitas diante da igreja, dos pastores da igreja, com quem vocês podem contar o tempo todo, né? Dos irmãos que aqui estão, que já oraram durante toda a gestação e que continuam a orar para que eles cresçam nos caminhos do Senhor, e que sempre vocês lembrem desse privilégio. Vocês são parte de um corpo, de uma família que se alegra por ter pequeninos, pequenas ovelhas do Senhor. Nós não cremos que nós temos um monte de bodezinho aqui na igreja, não. É ovelha do Supremo Pastor, que adora conosco, que ora conosco, que busca a Deus conosco, que são edificadas conosco. Então vou pedir primeiro para Leopoldo e Débora vir mais aqui à frente. Daniel, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus amado e bendito, exaltamos o teu nome e colocamos diante do Senhor esta pequena ovelhinha do Senhor. Muito gratos pelo presente que o Senhor deu a Leopoldo, a Débora e a toda a igreja. Gratos porque cremos nas santas promessas que o Senhor faz à família na Escritura, e ao mesmo tempo rogando ao Senhor que o Senhor abençoe Leopoldo, abençoe Débora, a fim de que eles eduquem, ó Deus, o seu pequenino nos caminhos do Senhor, na disciplina e na admoestação do Senhor, com toda a piedade, para a tua própria glória. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chorou, rapaz. Tadinha, mas ela está dormindo, ela vai acordar. Maia, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, como rogamos agora pelo Daniel, rogamos pela Maia. Rogamos pelos seus pais, pelos seus irmãos, por esta família, ó Deus Santo, que tem vivido na presença do Senhor. Que o Senhor Deus dê a eles graça e misericórdia, disposição para o serviço. Que eles se lembrem dia a dia deste compromisso, a fim de educar os seus filhos no temor do Senhor. Nos alegramos com eles e damos ao Senhor toda a glória e louvor, na esperança de que um dia veremos essas crianças professando a fé no Senhor por conta própria e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.